População de rua do Brasil dobra após 3 anos e meio de Lula. Parabéns, Lulão! Parabéns, viu? E tome-lhe a realidade se impondo pra vocês, né? Nossa, desce um pouquinho, deixa eu ver a... Vamos registrar a situação de rua no Brasil, praticamente dobrou desde o início do terceiro mandato de Lula. Em 2022, cadastro único de programas sociais, CAD único, registrava 198 mil pessoas e agora está 392, crescimento de 97%. Eu vou te falar, cara, que coisa ridícula. E já vou até te antecipar a defesa deles, tá? A defesa deles vai ser o seguinte: não, é que antes esses caras existiam, mas eles não estavam sendo cadastrados. Tá bom. Me manda essa notícia no privado, tá? Por favor. E aí eu vou te falar uma coisa, cara. Eu já falei várias vezes aqui que... como é que resolve a população de rua? Não é uma coisa simples. Porque, em primeiro lugar, você precisa de uma cidade planejada para não excluir as pessoas que chegam nela. Como você tem em São Paulo com um plano diretor restritivo. Esse é o primeiro ponto. A cidade tem que abraçar a pessoa e colocar ela num lugar onde ela vai ter ligações afetivas com seus familiares, com as pessoas da sua infância. Ela vai ter mobilidade, ela vai ter um lugar bonito para se desenvolver, vai estar próximo de um posto de saúde, vai ser uma pessoa saudável. E depois... a assistência social a essas pessoas, primeiro que tem que ser por contrato padronizado, que aqui em São Paulo não tem, é um absurdo. Imagina no resto do Brasil como deve ser, né? Você tem cada hora um contrato, cada hora de um jeito, tá errado. Tem que ter um padrão de contrato, tá? E segunda coisa, você tem que pulverizar o atendimento. E não fazer como a gente faz aqui, né? Colocar esses caras no centro de São Paulo, fingindo que eles são bonzinhos e criando aquelas filas imensas de pessoas em situação de rua que ficam se retroalimentando, inclusive muitas vezes no crack. Não é mesmo? Vamos lá? Põe na tela. Wagner Moura. Aparentemente tem gente que não acha que o governo Lula tá fazendo... Não, o Wagner Moura, assim, cara, eu vou te falar. Ele deu um presente pro Flávio Bolsonaro, né? Acabou de dar um presente. E mostra, né, como... Olha lá a hipocrisia da esquerda, ela realmente existe, né? Dá play aí pra você ver. Me preocupa que Bolsonaro ganhe de novo essa eleição. Seria uma tragédia para o país, né? A prova de que os fatos não importam mesmo é que ele, mês após mês, se envolve num caso de corrupção. A gente tem que se mobilizar, todos nós, a sociedade civil brasileira, não nos mobilizarmos para Lula ganhar essa eleição de novo. Opa! É legal que é o seguinte, você tá falando dos escândalos de corrupção do Flávio, minha voz tá alta aqui, mas é o seguinte, velho, os do Lula você simplesmente ignora, porque vamos lembrar, né? O Lula... antes dele chegar à presidência, já tinham vários escândalos de corrupção dele como sindicalista. Depois, você tem ali ele chegando ao poder e logo em 2005, no segundo ano de... Não, ele ganhou em 2002, então 2003, 2004, no terceiro ano de mandato, estoura o escândalo do Mensalão, onde todo mundo sabia, menos o Lula. Zé Dirceu sabia, José Genuíno sabia, todo mundo sabia, menos ele. Depois você tem o governo Dilma, tem o Petrolão e todo mundo sabia, menos o Lula. Aí descobrem o sítio, descobrem o triplex, descobrem um monte de presente dado e armazenado pela OAS, descobrem 14 milhões de reais em palestras que ele deu para Odebrecht, que pegou um monte de obra no seu governo, e simplesmente não existe, então, escândalo de corrupção envolvendo Lula. Aí você tá falando o quê? Do Vorcaro? Você tá falando da crise do Vorcaro, que também envolveu um monte de políticos do PT e vocês ignoram? Você tá falando do quê? Do escândalo anterior, que era o do INSS, que pegou o irmão do Lulinha e pegou o irmão do Lula e o filho do Lula, o Lulinha, e esses vocês ignoram? Então não faz sentido, cara. Então você é só um idiota falando merda, né? Com esse ar de intelectual, com esse ar de inteligentinho, de artistinha, do Leblon. Que coisa ridícula, cara. Põe na tela aí, vamos ver o restinho. Vamos, Ana. Porque a perspectiva desses caras ganharem... sobretudo Ana, volta um com os americanos. Volta um pouquinho. Põe pra trás. Aumenta um pouquinho que eu não... Mais. Volta mais. Mais. Aí. Agora, põe aí, deixa eu ouvir. Desses caras ganharem. Pausa. Sobretudo... Pausa. Volta mais. Aí, vai lá. De novo. Porque a perspectiva desses caras ganharem, sobretudo... com os americanos trabalhando para que eles ganhem. A minha expectativa é que o apoio de Trump a Flávio Bolsonaro saia pela culatra. Me preocupa que Bolsonaro ganhe de novo essa eleição. Seria uma tragédia pela culatra para o país,
A Ana tá... Você tá meio... Não, é porque eu tô você tá percebendo meio, agora que trocaram a minha câmera de lugar do nada. você tá meio Heloísa. Não, eles trocaram minha Mas câmera tá meio do nada de devagarzinho. lugar. Não, mas o que tem a ver a câmera? Não, porque eu tava olhando, eu fui olhar aqui e falei, ué, cadê a câmera? E eu me distraí vendo que agora eu tô desse lado. Ah, é bom que aí você olha pra mim e parece que você tá olhando pra câmera também. Olha lá, pessoal. Foi você que tinha mandado pôr a câmera aqui? Por que eu falei isso? Eu não sei, Arthur, como funciona a sua cabeça. Não foi Acho a que demanda provavelmente pra dele? você Falou- fazer um react e mostrar o seu rosto fazendo react, né? Mas tudo bem, vai lá, próximo. Ok. Vamos lá, lê certo, hein? Lê TJ certo. de Roraima. Cara, uma coisa que eu sempre zoo é o seguinte: quando você vai pro Rio Grande do Sul, a galera fala o mas muito Eu lembro que tem o BKtuber, lembra aquele negão que fazia uns vídeos no YouTube? Então, eu moro em Viamão, né? Vamos lá, o TJ de Roraima Olha. nega irregularidade e defende pagamento de 72 mil a magistrados. Vamos lá. O TJ de Rondônia, Tribunal de Justiça de Rondônia, se manifestou ontem sobre o pagamento de magistrados acima do limite estabelecido pelo STF. Em nota, a Corte Estadual afirmou que o salário de 72 mil apontado por reportagem da Folha está dentro de parâmetros fixados pelo STF. O TJRO ressalta que não houve criação de vantagem local, pagamento sem base normativa ou adoção de qualquer medida destinada a contornar a decisão do STF. Na segunda, os ministros Alexandre Moraes, Anin e Flávio Dino determinaram que os presidentes dos tribunais de justiça do DF, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestassem esclarecimentos em até 48 horas sobre pagamentos magistrados. Por que tá falando de Rondônia e a manchete é de Roraima? Eles erraram, será? Não sei. Mas Porque eles estão falando de Roraima é outros RE. também. Hã? Eles estão falando de outros também, Rio de Janeiro, Rio Grande Mas do mesmo Norte. assim, não falou nada de Roraima. A decisão dos ministros foi tomada após reportagem da Folha apontar que os 7 tribunais teriam descumprido o entendimento fixado pela STF em março desse ano. A decisão, que girava em torno dos penduricários, limitou pagamentos a magistrados. Desce aí um pouquinho. Segundo a nota, o TJRO ainda prepara a resposta definitiva para o STF. O texto afirma que o pagamento observa, além da decisão do STF, a resolução conjunta editada pela CNJ e pelo CNMP. Né? O tribunal ainda afirmou que a folha de pagamento é processada com base em critérios legais e tal. O tribunal contestou o cálculo feito pela Folha. Segundo a nota, o valor de 62 mil apontado pela reportagem como o máximo que o magistrado poderia receber parte da premissa equivocada, pois desconsidera a parcela da valorização por tempo de atividade na carreira. De acordo com o tribunal, essa verba é reconhecida pelo STF sendo devida conforme o tempo de exercício em atividade. É o seguinte, funciona assim: quando você tem, né, um tempo de atividade maior, você vai recebendo a mais por isso, que é uma coisa positiva, uma coisa que deve existir, tá? Agora, como os salários já são muito altos, né, e você começa agora com essas verbas que fogem do teto, porque ela não é necessariamente uma gratificação, aí começa uma indenização, uma bonificação, não sei o que lá, que foge do limite constitucional do teto, você começa por causa do jogo de palavras, poder pagar mais pros caras. Por isso que eu tô falando, cara, tem de haver uma reforma constitucional para impedir essa manobrinha. Eu já falei várias vezes aqui. O cara põe uma manobra que, em vez de ele chamar de gratificação, ele chama de outra coisa. Ele chama de verba indenizatória, ele chama de indenização, ele chama de bonificação por conta. E aí foge do teto de gratificação, né? E aí eu pergunto pra você: os deputados estaduais de Roraima ou Rondônia, ou Goiás, ou todos os outros que apontaram, esses deputados estaduais estão batendo de frente com isso, como eu bati de frente quando fui deputado estadual em São Paulo? Que eu falei, pode tirar essa palavra, verba indenizatória, pode colocar gratificação, quando tentaram aumentar o salário dos caras. E colocaram, porque eu fiz um escândalo lá dentro. Os deputados estaduais desses estados estão ali brigando por isso? Não, não estão. Então, meu irmão. Então, aí eu pergunto pra você, será que o povo de Goiás, de Roraima, de Rondônia e tudo, será que eles cobram os seus deputados estaduais para fazerem isso? Então por que o juiz vai receber menos? Gostou deste conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ajude o Partido Missão a levar essas ideias para cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.